igreja? Glória a Deus por mais esse domingo. Estou muito feliz de poder hoje trazer essa mensagem sobre família. Família é a coisa mais importante que eu tenho. E eu tive a honra de ter casado com o Felipe, ter tido o Luiz. Então, falar de família é algo para mim que é o meu testemunho, né? Um testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. E antes de nós começarmos a falar sobre essa temática, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia num dos textos que eu mais amo ministrar sobre família, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Todos acharam? Quem não encontrou pode acompanhar aqui comigo no telão, tá bom? Nós vamos ler apenas do 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: Davi vence os amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele e alçaram em sua voz. Choraram até que não houvesse mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada. Diga amargurada comigo. Cada um por sua causa, dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode, Abiatar. E ele o trouxe, o éfode, a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alçá-la-ei? E ele lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e quantos? Ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram para trás. Perseguindo-os Davi, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Somente até aqui. Quantos conhecem esse texto do livro de Samuel? Amém, glória a Deus. Esse é um dos textos que eu mais amo ministrar quando o tema é família, porque fala aqui de um guerreiro, de um valente, que era Davi. Davi foi criado para pelejar. Davi foi o cara escolhido por Deus para lutar em favor do nome do Senhor. Davi era um cara crente, mas também cheios de falhas e defeitos, como eu e como você. Muitas vezes nós vivemos as batalhas diárias das nossas vidas e nós falamos: meu Deus, vai com calma, eu não sou Davi. Porque ele era um homem pequeno e franzino, mas era cheio da presença de Deus. E ele não fazia nada sem constar ao Senhor. E trazendo hoje para essa temática de família, eu queria perguntar para vocês o que é uma família. O que de fato é uma família? Família é um grupo de pessoas, às vezes com o mesmo tipo sanguíneo ali, né? Mesmo sangue, que estão no mesmo lugar, numa mesma casa e formam um lar. Ou não, muitas vezes nem são da família, mas a gente abraça como filhos e filhos, né? O Senhor nos capacita a gerar assim. Então, se você hoje trouxe aí a sua família, olha aí no olho deles, se você estiver perto, fala: olha, você faz parte da minha família e do reino de Deus. Porque a gente vive uma época em que hoje as famílias nem se falam muito, né, Mi? Eu conheço famílias que o irmão não fala com outro irmão, que o tio não se dá bem com a cunhada, que a cunhada não fala com não sei. E eu vou contar aqui um segredo que não é aqui, não acontece aqui, é da minha família.
Mas por que às vezes a gente é da mesma família, do mesmo sangue, está tudo ali junto, mas não compactua do mesmo amor? O que falta? Perdão? Às vezes a gente precisa matar um pouco o orgulho, de chamar a pessoa para perto e dizer, olha, vamos colocar isso aqui em ordem? Vamos colocar a casa em ordem hoje? Porque muitas vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus, porque ao invés de nós tirarmos a sujeira debaixo do tapete, a gente coloca ela embaixo do tapete, pisa em cima, como se tudo tivesse organizado, quando na verdade, Deus, Ele é um Deus que habita em lugares limpos. E Ele pede para nós, sede santo como eu sou santo. E a amargura, a tristeza, ela nos faz viver exatamente isso que Davi viveu aqui nessa história. Porque no capítulo anterior de 1 Samuel, lá no capítulo 29, se você ler lá na sua casa, vai dizer que Davi foi dispensado de uma batalha. Ele ia guerrear, só que os reis falaram, é Davi que vai guerrear com a gente? Não vai dar certo isso não. Vai que ele se vira contra nós? Não. Pode dispensar Davi. E eles dispensaram Davi dessa batalha. E voltando para casa, Davi se depara com o pior cenário da vida dele. Ele chega onde? Em Ziclag. Fala comigo, Ziclag. É uma palavra difícil, mas é isso. Ele chega em Ziclag e se depara com a casa dele pegando fogo. E eu não sei como é que está a sua casa hoje, viu? Se está tudo em ordem, se as coisas estão no lugar ou se ela está pegando fogo. Se o cenário na tua casa é um cenário desesperador. Porque muitas vezes, você não sabe, mas essa pessoa do seu lado aí está lutando pela filha dela, está lutando pelo marido dela, está lutando por alguém que talvez tenha se afastado do Senhor, está debilitada na sua fé, está guerreando as suas batalhas e as suas guerras e você nem sabe. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que é propriamente nosso e não temos essa ótica, essa sensibilidade de olhar por lado e enxergar que muitas vezes a sua dor é muito pequena diante da dor do outro. E quando Davi chega nesse cenário e se depara com a falta, muitas vezes, como enxergamos que Deus nos vê, como famílias, uma mulher cumprindo o seu papel de mulher, o homem cumprindo o seu papel de homem e os filhos cumprindo os seus papéis de filhos. E qual é o exemplo, Vilma, que eu devo seguir de um pai, de uma mãe e de um filho? Nós temos a família perfeita descrita aqui na Bíblia. Quem é? Deus Pai, que é o nosso Pai, que cuida de nós e que dá essas características paternas para os homens. São os companheiros que são aqueles que governam toda a casa, que trazem o alimento, que supre a necessidade. Nós temos a figura do Deus Filho, que traz para nós a obediência de Jesus, que traz para nós a figura de um filho que obedece, que segue os padrões e os ensinamentos que o Deus Pai o impõe. E nós temos a presença do Espírito Santo, que dá às mulheres esse adjetivo, esse DNA de auxiliadoras, conselheiras, de influenciadoras. Existe uma família mais perfeita que essa para nós seguirmos? Quando isso não acontece, o diabo inverte os papéis. Aí o homem da casa se transforma na mulher, né? Que às vezes acontece. Os filhos não são governados, porque já que eles não têm uma figura em casa, eles agem da forma que às vezes o mundo impõe. Quando a palavra de Deus para nós era, não vos moldeis à cultura desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento. E você, papai, você, mamãe, você, filho, precisa entender qual é o seu lugar nessa família. Não dá para você inverter o papel. Se você é mulher, seja uma mulher edificadora da sua casa, como aprendemos aqui ontem. Se você é um homem, siga a figura de Deus, um Deus que governa tudo que é justo. E você, mulher, adquira hoje o seu papel de uma mulher que foi criada para ser auxiliadora, sim. E isso não te diminui. Para ser uma mulher conselheira, uma mulher que lê a Bíblia, que se alimenta de Jesus, que tem tempo para buscar pela sua casa, de guerrear suas guerras, muitas vezes só.
Então, quando nós olhamos para um exemplo de família, nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, cada um cumprindo o seu papel, assim como todos nós que estamos aqui devemos seguir. Então, dá para você refletir um pouco e perceber o que está faltando nos papéis da sua casa para você colocar a sua casa em ordem. Para você fazer aquela limpeza geral e entender que é somente através dos exemplos, das características, do DNA que Jesus nos traz, é que você pode sim ter uma família feliz. Quantos aqui querem ter uma família feliz? Eu acho que todos nós buscamos um lar abençoado. Todos nós buscamos paz nas nossas casas. Todos nós queremos entrar em casa e sentir que ali é o nosso refúgio, né? A gente quer voltar do trabalho e quer sentir que lá é o lugar onde nós podemos descansar. E muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente faz como Davi. Chega em casa e o cenário é de destruição. E eu queria falar hoje sobre lições que levam uma família a terem um lar, a ter uma família feliz. E a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês é que por que Davi viveu esse momento de dor? Como eu falei para vocês no capítulo 29, o que aconteceu com Davi? Ele estava onde? Ele estava fora de casa. E muitas vezes o que causa destruição dentro do seu lar é a sua ausência. Nós vamos usar aqui hoje a figura paterna, que era a figura de Davi. Davi estava ausente da sua casa, e porque ele não estava presente, os amalequitas vieram e roubaram a sua casa. E eu queria dizer para você, pai, que muitas vezes a sua ausência causa roubos, furtos e destruição no seu lar. Você precisa estar presente na vida da sua mulher, você precisa estar presente na vida do seu filho, você precisa ser alguém como Deus para governar a sua casa. Não dá para você terceirizar a sua função. Só que Davi estava guerreando pela sua... Fala mais alto. Davi estava guerreando pela sua família. Ele saiu para guerrear. É legítimo? É legítimo. Mas até mesmo as coisas que são legítimas não dão a nós o direito de abandonarmos as nossas casas. Ah, Vilma, eu preciso trabalhar 20 horas por dia, porque eu preciso trazer o sustento para minha casa. Será que o seu dinheiro substituiria a infelicidade do seu filho? O seu trabalho substituiria a sua esposa mais produtiva, mais feliz, edificadora da casa dela? Tem coisas, tem valores que não são substituíveis. E uma delas é a sua presença em casa. Por mais que a sua desculpa seja legítima, assim como era de Davi, Deus, eu fui guerrear pela minha família. E eu levei os meus valentes para guerrearem comigo, para lutarem pelo meu povo. E agora eu volto para casa e está tudo sendo saqueado. Deus parou Davi para ele entender que enquanto ele estava cuidando das batalhas que eram deles, as outras pessoas estavam saqueando a casa dele. É difícil ouvir isso? É, porque eu precisei aprender primeiro. Deus, o que eu estou deixando de lado que é sua prioridade? O que é prioridade para você? É o seu trabalho? É o seu emprego? É o seu lazer? É a sua academia? É o seu celular? É a sua rede social? É o seu Instagram? É o seu Facebook? A minha prioridade hoje é chegar... Eu lembro que quando eu me casei com o Felipe, no comecinho do casamento, ele chegava em casa depois de 12 horas de trabalho, ele falou, nossa, não vi a hora de chegar em casa, deitar no meu sofá e pegar o meu controle. Eu falei, oi? E eu? E o Luiz? Porque é legítimo, depois de um dia de trabalho, você quer o quê? Descansar. O que você faz quando você chega em casa? Você vai dar um abraço na sua esposa, ver como é que seu filho foi na escola, passar um tempo junto. Ontem, depois da conferência de mulheres, depois de organizarmos tudo aqui, deixarmos tudo limpinho, eram quase 1 da manhã, depois de tomar banho, Luiz falou, mãe, vamos ver um filme comigo? Eu falei, filho, a mamãe está tão cansada, filho. E Deus falou no meu coração, agora é o tempo dele. Porque a gente às vezes é ativista, né? A gente trabalha na obra de Deus, a gente cuida da casa do Senhor. Não, pode deixar que eu limpo, pode deixar que eu decoro, pode deixar que eu canto, pode deixar que eu prego. Mas e seu filho? E sua casa? Como elas estão?
nós precisamos encontrar algo importante, que é o que Deus quer trazer para nós hoje, através dessa palavra: equilíbrio. Deus quer entregar para nós equilíbrio. Equilíbrio no tempo prioritário com Ele. Depois você pode seguir o seu dia, indo trabalhar, buscar o seu alimento para a sua casa, mas não se ausente da sua família. A gente quer casar, a gente quer ter filhos, a gente quer ter um lar para morar, mas a gente não quer ter a responsabilidade de carregar as responsabilidades que também são do Senhor para nós. E por que eu estou te dizendo isso? Porque essa temática de família é o que Deus entregou para você cuidar. É o presente que Deus te deu para você zelar. Nós temos mulheres aqui que são viúvas. Você está reclamando do seu marido? Se Deus levar ele. Está reclamando do seu filho? Está te dando trabalho na escola? Seja uma mulher mais empenhada a cuidar da educação dele. Porque a gente às vezes terceiriza para um cuidador, a gente terceiriza para a escola, mas a responsabilidade é nossa. Temos pedagogas aqui? Temos professoras aqui? Temos. E a gente sabe o quanto é difícil agregar os pais à escola. Essa responsabilidade é sua. Se você não educar o seu filho em casa, nós temos aí ideologias contrárias para incutirem na mente deles coisas que você não se preocupa agora, mas quando eles estiverem grandes, a responsabilidade do que eles se alimentaram é sua. E se existe uma lei que é infalível na Bíblia, é a lei da semeadura. O que você tem plantado dentro do seu lar, da sua casa? Então, a primeira coisa que eu tenho para te ensinar hoje, um segredo importante: não se ausente do seu lar. E a Bíblia vai nos dizer que Davi e os seus homens valentes, quando chegaram lá, irmãs, o que aconteceu com eles? Eles choraram até não terem mais forças. Quem já viu homem chorar aqui? Quem já viu homem chorar? Mas vocês já viram ele chorar até não ter mais forças? Eu nunca vi na vida um homem chorar até não ter mais forças. Homens valentes. Coloca aí na nossa mente o filme 300, aqueles homens fortes, barriga tanquinho, chorando até perderem as forças. Por que eles sofreram tanto? Porque era a coisa mais importante da vida deles. Será que vocês estão entendendo que a responsabilidade de um lar, de uma família, ela precisa ter a presença de Deus, porque senão você não consegue. Sozinho a gente não consegue vencer nada. Davi estava ali com os homens mais fortes que existiam em Israel. Mas eles não poderiam vencer uma guerra que primeiramente era do Senhor. Era o Senhor que guerreia as batalhas. O Senhor que estava à frente das decisões. E qual foi a primeira coisa que aconteceu com Davi depois que o problema chegou? Quando chega um problema na sua casa, qual é a primeira coisa que você faz? Né, Vera? A gente procura a solução ou a gente arruma um culpado? A gente arruma um culpado. A culpa é do Décio. Eu cheguei em casa, a louça está na pia. Ele ficou o dia inteiro em casa. O menino não tomou banho. É o culpado. Mas você chegou mais tarde do que deveria. Essa responsabilidade também é sua. Então as discussões, os problemas, quando chegam, enxergue a solução e deixa de lado o culpado. Porque muitas vezes você coloca a culpa em alguém que é o seu parceiro, que quer te ajudar. Eu e o Felipe, a gente brinca muito, né, amor? Quando a gente às vezes entra numa discussão, ele fala assim para mim: calma, eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para lutar com você. Porque quem está do seu lado é o seu parceiro. E eles olharam para Davi e disseram: é o líder. Olha lá o Tom é o líder. Aconteceu um problema nos jovens. Problema do líder, né? Não estava lá? Cadê o líder? Cadê a Lucélia? Cadê o pastor quando aconteceu aquilo? Cadê o líder do diaconato que não estava presente? A gente coloca o problema em quem está em foco. Quando, na verdade, nós precisamos dividir responsabilidades. Se Deus te deu a autoridade, deu a responsabilidade de ser pai, governe. Se Deus te deu a autoridade, deu a responsabilidade de ser mãe, crie os seus filhos, tome conta do seu lar, da sua casa. Se Deus te deu a responsabilidade de ser filho, seja um filho obediente. Não se ausente do seu lar. Segunda lição: não encontre um culpado. Seja você a solução dos problemas que chegam à sua casa. É problema financeiro? Corte os gastos. É problema na saúde? Procure fazer os seus exames em dia, meu irmão. Porque é difícil levar o homem para o hospital, não é? A mulher marca a consulta,
A mulher liga, fica 1 hora no plano de saúde e quando chega o dia da consulta, ele não vai. Não vai. Aí a culpa é de quem? Aí começa a piorar a situação, né? Aí você pega igual criança, pega na mão. Eu vou contar aqui um segredo para vocês, viu? Longe de mim. Lígia aqui, ó, Dodói. Bia teve que pegar na mão e levar. Como é que faz? Grande, vacinada, né? Mas isso é bom, porque a filha está fazendo o quê? Está dividindo as responsabilidades. Por quê? Porque ama, que cuida. Então, se todos nós estivermos nesse mesmo propósito, e isso serve para a igreja, porque a gente fala que a igreja é uma família, não é? Uma família. Então, a gente, às vezes, ao invés de julgar o líder, a gente fala, você está precisando de ajuda? Eu estou disponível, pode contar comigo. Você olha para o seu pastor e fala, pastor, eu estou aqui, pastor. Porque às vezes a gente senta para conversar, né? Você fala, nossa, você viu o que aconteceu na igreja? Aquele boato. Eu, ao invés de falar, não, vamos orar, você começa a fermentar aquilo e não vai chegar em lugar nenhum. Porque, na verdade, ao invés de você encontrar uma solução, você está fazendo o problema ficar ainda maior. Então, primeira coisa, não se ausente do seu lar. Segunda coisa, qual que é? Não encontre um culpado. Seja a solução. Quando Davi se sentiu só, abandonado por todos, o culpado de toda a situação, qual foi a primeira coisa que ele fez? Quem chuta aí para mim? Nós acabamos de ler. Ele consultou a Deus. Ele disse, já que eu estou só, a única coisa que me falta agora é consultar a Deus. Deus, devo eu persegui-los? Devo eu ir atrás deles? Olha, presta atenção nessa oração de Davi, irmãos. Nessa oração de Davi, um cara valente que resolve tudo na espada, o que ele faria? Ele sairia correndo e ia atrás. Ele perdeu a esperança. Ele já estava aqui entregando. Deus, não tem mais o que fazer, né? Você acha que eu vou? Você acha que eu não vou? Você acha que eu fico? E nós somos assim. Seres que confiamos em Deus. Muitas vezes sabemos que a palavra diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas não, a gente está sempre que nem geleia, né? Cai, não cai. Igual gelatina, firme, mas não firme. Quando na verdade a palavra do Senhor nos diz que Ele é conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. O que você está esperando para reagir, para pegar a sua espada, para guerrear as suas guerras? Quando o Senhor está dizendo para você, olha, eu sou contigo. Às vezes a gente vem para a igreja para ouvir essa palavra, quando na verdade a gente já sabe. Mas é que depende de quem fala, né? É Deus que está falando para você, eu sou contigo. E quando Davi pergunta a Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? Será que eu vou perseguir? Será que eu não vou? Davi ouve uma resposta do Senhor bem direta. Vai. Pode alcançá-los, porque de certo a vitória é sua. Nós somos o único povo na terra que ganha de WO. A gente não aparece, mas ganha o jogo. Porque a gente vive com Deus que não perde nenhuma batalha. Ou eu estou errada? O nosso Jesus, o nosso Deus, Ele é um general de guerra que jamais perdeu uma batalha. Não é a sua que Ele vai perder, meu amado. Um Deus que é vencedor invicto. Invicto, um Deus que é vencedor invicto, que luta, guerreia as nossas batalhas. Claro que Ele nos dá ferramentas, como dizem em Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus. Você não pode sentar e esperar a guerra se... Não, vai se revestindo, ora mais, busca mais, dobra mais os seus joelhos, consagre a sua vida, consagre a sua família, consagre o seu marido, mas não desiste, não desiste. Muitas vezes nós desistimos quando na verdade a gente está a um passo de chegar na vitória. A gente volta para trás, a gente recua, porque a gente tem medo, porque a gente acha que está cansado. Quando o apóstolo Paulo diz, Deus, eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, a tua palavra diz que é aí que eu estou forte. Não é sobre você, não é sobre a sua força, não é sobre o que você tem, é sobre quem Deus é. É sobre o poder que Ele tem.
É sobre o que Ele pode fazer. Porque na força do nosso braço a gente não pode nada, mas na força do braço do Senhor, você é vencedor. Então persegue, irmão. Vai atrás, não desiste. Tem gente que olha pra gente e fala, mas está lutando 30 anos. Eu estou lutando 30 anos. Por quê? Porque Deus está comigo nas minhas batalhas. Eu estou lutando já fazem tanto tempo, eu não consigo, não vem, não dá certo, não importa. Deus está contigo nas suas batalhas. Faça como Davi, não fique tentando encontrar saída, busque ao Senhor, entenda qual é a vontade dEle, quais são os seus caminhos, o que Ele quer que você faça. Porque quando você consulta a Deus, meu amado, não tem como dar erro. Sabe por quê? A voz do Senhor, para quem está com Ele, anda com Ele, fala com Ele, dorme com Ele, acorda com Ele, a voz, o som da voz dEle é audível. Só ouve a voz de Deus quem tem intimidade. Só ouve a voz de Deus quem sabe quem Ele é. Como que a gente conhece a Deus? A gente conhece Deus quando nós temos amizade com a palavra. Nela medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Quero perguntar para você, onde é que tem sido o seu prazer? Onde é que está a sua alegria? O que tem satisfeito você? Se são as coisas desse mundo, se são as coisas terceirizadas. Eu quero dizer para você que a sua lei precisa estar, o seu prazer precisa estar na lei do Senhor. E não é só ler para bater a sua meta de leitura bíblica até o fim do ano. Não tem nada a ver com isso. É você ler um versículo e viver ele todos os dias. É você entender que a palavra de Deus, ela não é algo só para satisfazer o seu interior. Ela é o alimento necessário que você tem para poder continuar. Ah, Vilma, mas você não sabe o que eu estou passando, qual é a minha dificuldade. Realmente eu não sei. Mas eu sei que as lutas servem para nos ensinar a dependermos totalmente de Deus. E Davi estava aqui vivendo a dependência de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que pode uma mãe se esquecer do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça no seu ventre, mas ainda que este se esquecesse, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Quando você acha que Deus está demorando, Ele está caprichando. Sabe por quê? Deus ama nos surpreender. E Ele chega no último minuto do segundo tempo, só para te mostrar que é Ele que faz, que é Ele que pode, que é Ele que tem. E Davi, após viver o momento mais triste da sua vida, o que ele fez? Ele se levantou de novo para guerrear. Com a força dele? Jamais. Com a força da resposta da palavra de Deus. Quando você perder as forças diante da sua dificuldade da vida, o Senhor tem uma palavra de refrigério para te dar. Quando você perder a razão da sua existência, Deus tem fôlego de vida para soprar nos seus pulmões. Quando você perder a noção de onde você está, Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai chegar em lugar nenhum se não for através de mim. Viva a dependência de Deus. Viva a vontade de Deus. Se alimente do que Ele tem para te entregar. E somente através dessas lições você pode chegar a viver em uma família feliz. Independente da tempestade que estamos passando, Jesus está no barco. E nós não vamos naufragar. Se Ele falou para você, olha, pode entrar no barco que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Se Jesus está falando que Ele vai salvar o seu marido, Ele vai salvar o seu marido. Se Jesus está falando que Ele tem prazer em salvar o seu filho, Deus vai salvar o seu filho. Se Deus falou que vai tirar ele das drogas, Deus vai tirar ele das drogas. Se Deus falou que vai tirar ele do vício, Deus vai tirar ele do vício. Ah, mas ele não tem mais jeito, está dormindo na calçada. Irmão, quem era você sem Deus? Nada, ninguém. E Deus te lavou, te remiu, te purificou com o sangue do seu Filho unigênito e te tornou alguém capaz de ser chamada filha, como eu falei aqui no louvor, co-herdeiro de Cristo.
Você precisa levantar a sua cabeça e saber o poder que você carrega, como dissemos aqui ontem no culto de mulheres. Eu tenho o poder de ser chamada filha de Deus. Não tem embaraço, não tem pecado, não tem diabo, não tem problema, não tem tristeza que me tire do meu foco, porque os meus olhos estão em Deus, o autor e o consumador da minha fé. Diga isso para você: nada pode me parar. A minha casa é do Senhor, o meu marido é do Senhor, os meus filhos são do Senhor. Tudo que você tem é de Deus. Não coloque, não impute isso ao inimigo, porque ele não tem nada. Ele não tem nada, e o que ele não tem, ele quer roubar de você. Ele quer roubar a tua casa, ele quer saquear os seus filhos, ele quer tirar a sua família, o seu marido, o seu esposo. Que hoje a gente vive uma era de que não está bom, separa, larga, sabe? Nós somos enxergados como seres descartáveis. Como é que se constrói uma base familiar olhando para o outro como um ser descartável? Nós amamos as coisas e usamos pessoas? Que valores são esses? Nós amamos pessoas e usamos as coisas. Seja você alguém que enxerga o valor que Deus te deu. Você é alguém comprado por um preço impagável. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia o poder que ele tinha em Deus. E ele não usou a sua força humana de um guerreiro para lutar a sua próxima guerra. Ele usou o poder que existia em Deus. E depois de viver essa experiência com Deus, ele chama os valentes. Deus falou comigo, nós vamos guerrear. Mas o que acontece no meio do caminho? Quem sabe? No meio do caminho, foram 600, 200 ficaram para trás. Muitas vezes, as pessoas vão te deixar para trás. As pessoas vão te abandonar. E naquelas lutas mesmo que a gente fala, meu Deus, não vou aguentar, a gente olha para o lado, não vê ninguém. Olha para o outro, não vê ninguém. Por quê? Porque os verdadeiros amigos abandonaram a gente? Não, porque você precisa guerrear essa guerra sozinho. É entre você e Deus. E a gente às vezes fala, ô Suzane, ora por mim, Suzane. A oração da Suzane é válida? É válida. Mas se você não pegar espadas e revestir das armaduras, não vai ser bom não. Esteja com as suas mãos preparadas para as guerras, consultando o Senhor para guiar em todas elas, para que você consiga, meu amado, entender que mesmo sendo deixado para trás, a minoria com Deus é maioria. A minoria com Deus é maioria. E Davi nos ensina, na quarta lição, sempre consultar ao Senhor. E na quinta lição ele diz, lute o tempo que for necessário pela vitória da sua família. A Bíblia vai nos dizer que os valentes, os 400 que foram para essa guerra, irmãos, eles lutaram até não terem mais forças. Você precisa estar disposto a guerrear as suas guerras. Você precisa estar disposto a olhar o cenário e mesmo que ele seja impossível, dizer, eu vou lutar mesmo assim. Porque eu sei quem é que está à frente das minhas guerras. E essas lições que eu estou dando a vocês aqui são lições que talvez você já saiba. Eu já sei que eu preciso guerrear as minhas guerras. Eu já sei que eu preciso não estar ausente. Eu já sei. Mas você tem feito isso? Eu disse para Deus, Deus, eu sei que eu não tenho que estar ausente. Eu sei que eu preciso guerrear as minhas batalhas. Eu sei que eu preciso consultar ao Senhor. Mas muitas vezes nós lutamos e fazemos tudo do nosso jeito. E se está dando errado é porque você está fazendo do seu jeito. E a gente não precisa dar ajuda para Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus, é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer. No tempo dEle, na hora dEle, no dia dEle. E quando às vezes a gente murmura no meio do caminho, a gente perde a bênção. Eu vejo aqui Davi perdendo tudo, vivendo a maior dor da vida dele, mas eu não vi em nenhum momento Davi murmurar. Eu não vi ele colocando a culpa em Deus. Eu não vi ele olhando para os seus amigos dizerem, foi por vocês, vocês não vieram. E você sabe de uma coisa, irmãos? Era para Davi estar lá? Não, ele ia guerrear.
Mas Deus mostrou para Davi todas essas lições. Não se ausente tanto, Davi. Enxergue mais aquilo que eu te dei. Cuide do presente que eu te dei. E ele ensinou a Davi, mas ensinou a todos os seus companheiros também. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós entendermos o presente que é carregarmos aquilo que Ele nos deu. O seu marido é o seu presente. O seu filho é o seu presente. A sua casa, por mais simples que ela seja, ela é o seu presente. As coisas que você conquistou são presentes de Deus para a sua vida. Sabe o que acontece no meio do caminho? A gente perde o valor das coisas. A gente vai perdendo o prazer das pequenas coisas que o Senhor já nos deu. Porque a gente está sempre almejando coisas maiores. Quando na verdade você não passou nem no crivo de entender o que de fato é importante. Quais são as suas prioridades. Se coloque de pé, eu quero orar com você nesse momento. A sexta lição que eu quero encerrar aqui com vocês dizendo é que Deus é um Deus de restituição. E Davi só foi capaz de ser restituído em tudo porque ele estava lá para batalhar. Se você quer ser restituído em tudo aquilo que talvez o inimigo tenha tentado roubar de você, você precisa estar presente nas suas guerras. E mesmo que as pessoas te abandonam, você precisa estar presente nessa guerra. Feche os seus olhos nesse momento. 1 Samuel, capítulo 30, 18, diz assim: assim salvou Davi tudo que tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e filhas, e também desde o despojo, até tudo que lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Pai, eu quero orar nesse momento, Deus. Eu quero orar a Ti, Pai, e dizer que eu não sei como estão essas famílias aqui representadas hoje, Pai. Figuras paternas, figuras maternas, filhos, um lar. Ah, Deus, que hoje nós consigamos entender, Deus, o Seu querer para que nos tornemos um lar feliz. Que nós aprendamos, Deus, essas lições de como vivermos e exercermos tudo aquilo que o Senhor sonhou para derramar sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos dizer que nós entendemos, Deus, nós entendemos que muitas vezes o diabo encontra brechas para saquear as nossas casas quando nós estamos ausentes delas, Pai. Nos faça pais mais presentes, Deus. Nos faça mães mais presentes, Jesus. Nos faça filhos participantes de reuniões familiares, de momentos familiares. Pai, nos faça hoje um lar participante de momentos à mesa. Pai, que nós nos reunamos mais como família, para que nós tragamos de volta, Senhor, a experiência de termos um lar edificado sobre a rocha. Nos faça, Senhor, cultuar a Ti em nossas casas, entendendo, Deus, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, muitas pessoas vão sim nos abandonar, mas o Senhor é um Deus que está conosco todos os dias, um Deus que não nos abandona, um Deus que cuida de nós, que cuida, Senhor, das nossas debilidades, das nossas necessidades. Deus, faça o Seu povo entender aquilo que é importante para o Senhor. Nos faça entender a responsabilidade de trazermos um equilíbrio para as nossas casas, de termos o nosso tempo com o Senhor, de termos o nosso tempo, Senhor, específico para a nossa casa, de buscarmos sim, Senhor, o pão durante o nosso trabalho, mas não nos esquecermos que a nossa prioridade é a responsabilidade de cuidarmos daquilo que o Senhor nos entregou, Jesus. Ah, Pai, não nos faça desistir no meio do caminho, Deus. Não nos faça tomar decisões que muitas vezes nos fazem achar culpados, quando na verdade nós sabemos que nós devemos consultar ao Senhor, o Deus que é a nossa salvação, o Deus que é o nosso escape, o Deus que nos direciona a vivermos, Deus, a verdadeira felicidade, que não estão nas coisas, mas estão em Ti.
Que nós não possamos inverter os valores citados pelo mundo, Deus. Quando nós descartamos pessoas, valorizamos coisas, Pai, nós queremos ter em nós os valores imputados pela Tua palavra, Jesus. Tira da nossa mente, da mente dos nossos filhos, ideologias errôneas, mentiras do diabo que deturpam a Sua palavra. Nós não aceitamos isso. Nós repreendemos hoje e assumimos a responsabilidade de direcionarmos as nossas casas no caminho do Senhor. Isso foi colocado, foi outorgado a nós a responsabilidade, Deus, de andarmos no caminho, de vivermos o Teu querer, estarmos no centro da Sua vontade, Jesus. Que nós possamos Te consultar, Deus, lutar o tempo que for necessário pela nossa vitória, para que no final, Deus, nós vivamos sim a restituição daquilo que só o Senhor pode nos devolver. Assim como o Senhor deu esta promessa a Davi, dizendo: Davi, volte, persiga-os, porque de certo a vitória está com você. Deus, a vitória já está conosco. Nós só precisamos Te consultar. Nós só precisamos receber a Tua palavra de direcionamento. Nos faça sensíveis a ouvir a Tua voz, Jesus. Faça o Teu povo sensível a ouvir a Tua voz, o Teu direcionamento, a Tua vontade, o Teu querer, Deus. Nós oramos porque sabemos que se não for o Senhor, a nossa casa está firmada sobre areia, Deus. Os ventos vêm, as tempestades vêm e a casa pode cair. Ah, Deus, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Nós estamos edificando as nossas casas no Senhor, Pai, porque sabemos que nós somos bem-aventurados, homens sensatos, que sabem o que querem, que sabem o que podem no Senhor, para construírem um lar feliz. A responsabilidade de termos um lar feliz, Deus, não é tua. A responsabilidade de construirmos um lar feliz é também nosso, porque o Senhor é o Deus que está nos seus altos céus, no Teu sublime trono, falando conosco, nos lembrando do Seu poder, nos lembrando da Tua presença. Então nos faça hoje, Senhor, participantes de todas as guerras que vamos lutar, sabendo que a vitória é do povo de Deus. Feche os teus olhos nessa hora, se você pode, levante as suas mãos comigo. Nós vamos cantar essa canção, e que ela seja a profecia real daquilo que você quer viver na sua casa, na sua descendência, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua posteridade. E se você crê nela, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Teu rosto em ti, te conceda o quê? E te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família. Que a bênção se derrame. Se você tem fé para isso, levante suas mãos, profetiza em alta voz. A tua casa, os teus filhos, elas pertencem ao Senhor. Que a bênção se derrame hoje sobre você. Declare. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família
filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações na família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, que de dia e de noite sua entrada, tua saída, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Diga aí, de dia e de dia e de noite. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ele é contigo, ele é contigo, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Diga só mais uma vez, que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos. Queria ouvir só a igreja declarando isso em alta voz. Diga que a bênção que a bênção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. aplauda ao Senhor. Você que crê nessa canção e já entendeu quais são as lições que Deus quer te ensinar para construir uma família feliz, edificada.